Amém, irmãos, boa noite. Vamos a mais uma exposição bíblica. Espero que os irmãos estejam bem. Então vamos salmodiar, Salmo número 20. Amém? Salmo 20 diz assim: O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei, quando clamarmos. Até aqui. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado. Nós oramos em nome de Jesus por essa exposição bíblica. Eu oro pedindo, Senhor, pela minha vida, que o Senhor venha me capacitando a transmitir com graça, com sabedoria, que eu possa falar através do Teu poder e que os meus irmãos possam ser edificados, Senhor, por Ti nessa noite. Vem sobre nós, Senhor, edifica a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então vamos ao nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Mateus 6, versículo 19, diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Amém? Amém, irmãos. Continuando, veja, esse é o nosso estudo que nós estamos fazendo sobre o perigo das riquezas. Aqui é um estudo que está envolvendo como texto base 3 versículos. Mateus de 6, do 19 ao 21. Aí, qual é a nossa proposta de estudo? Primeiramente, nós vamos ver o perigo das riquezas. E depois, vamos ver o que Jesus está querendo dizer como ajuntar tesouros no céu. E também vamos estar vendo a questão, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, que ponto que nós queremos chegar? Veja, hoje nós vivemos um tempo extremamente difícil. Vivemos um tempo onde as pessoas, o que se vende aí fora, é uma sociedade totalmente hedonista. Uma sociedade que busca o prazer, uma sociedade que busca o bem-estar. E aí o que acontece? Para ter esse prazer, para ter esse luxo, para ter essa viagem, é importante ter dinheiro. Sem dinheiro nada se faz, como se diz, sem o vil metal nada se faz. Então o que acontece? A Bíblia, ela é um livro que, embora seja um livro que trate dos assuntos de fé, e o foco principal da Bíblia é a salvação em Cristo Jesus, ela trata de uma maneira até, olha, eu acho até de uma maneira bem ampla a questão do relacionamento dos seres humanos com o dinheiro. E também trata sobre o relacionamento da igreja e o dinheiro. Então, o que acontece? É muito importante eu compreender, e o objetivo dessa primeira parte de estudos é que a pessoa possa compreender o perigo de correr atrás de riquezas. Não só isso, a grande questão é esse modelo de sociedade que se instalou. Hoje, por causa das mídias sociais, elas vieram a ampliar o que antes era feito apenas pela televisão e pelo rádio, principalmente pela TV, pelo cinema e pelo teatro. Havia um apelo muito grande. Quando você assistia novelas,
eram casas luxuosas, famílias com aquelas mesas enormes, tomando aquele café da manhã. Aí você fala, nossa, ninguém trabalha. A pessoa acorda na mó boa, tem tempo para tudo, à noite vai para festa. O dia da pessoa tem 36 horas. Agora, o que acontece com as mídias sociais, dois fatores aconteceram. Primeiro, você tem acesso a uma realidade de mundo que antes você não tinha. Você tem acesso a informações, você tem acesso a notícias, você tem acesso porque qualquer pessoa portando um celular, ela é capaz de retratar um fato do cotidiano. Mas existe um outro problema, que esse glamour que era vendido pelo cinema, teatro e televisão, começou a ser vendido pelas mídias sociais e de uma maneira mais individualista. Na verdade, a embalagem que as pessoas se vendem é uma embalagem extremamente mentirosa. Pessoa toda produzida, toda maquiada, alguns usam recursos de edição. A pessoa, ela só coloca aquilo que é vantagem. E o que acontece? Quando você compara o seu cotidiano, você acordar uma segunda-feira, 5h30 da manhã, pegar um ônibus lotado para ir trabalhar, você fala, meu Deus, eu estou a quilômetros de distância. E aí o que acontece? A ideia que se vende é a ideia que você precisa ter dinheiro para poder sustentar essa vida que visa o conforto. Então o que acontece? As pessoas, elas vivem atrás de riqueza. Uma coisa que era interessante, antigamente se procurava emprego pelo caderno, lá em São Paulo era o caderno de empregos do Estadão. Aqui no Paraná era o caderno de empregos da Gazeta do Povo. Aí no meio desses cadernos aparecia, ganhe 22 mil reais a 49 mil reais. Aí eu lembro que meu falecido pai, ele comentava e falava, mas esse anúncio não tem nem pé nem cabeça, porque se o cara tem um emprego de 22 mil, ele vai dar pro irmão dele, pro primo, pro cunhado, pro sobrinho. Ele não vai procurar emprego ali. E hoje você vê na internet, nos vídeos de YouTube, aparecem as pessoas vendendo, entre aspas, essa liberdade. Por quê? Porque a figura, o estereótipo que se instalou, é o estereótipo assim, aquele casal jovem, bonito, tomando um café da manhã numa caneca bonita, uma cozinha bem projetada, aí os filhos, como dizia o pastor Marcelo, todos bonitinhos, loirinhos, de olhos azuis, aquela família linda caminhando numa praia, ninguém fica doente, ninguém fica errado, ninguém tem nada de errado. Outro dia nós fazemos uma caminhada aqui próximo em casa, o pessoal vendendo um loteamento. E aí na venda do loteamento tinha balões de crianças. Aí você fala, peraí, o que tem a ver balão de criança com loteamento? Porque na verdade o que eles estavam vendendo ali era uma proposta, entre aspas, de um estilo de vida. Eles estavam vendendo uma contracapa da revista Caras. Eles estavam vendendo uma capa interior da revista Caras. Então ele queria sugerir o quê? Que a pessoa, ao comprar aquele terreno, aquele estilo de vida que ela almeja, estaria ao alcance. Que é esse estereótipo. Agora, qual que é o problema disso? O problema é que a pessoa gasta os melhores anos da sua vida, ela gasta a sua saúde, gasta a sua vitalidade, perde muitas vezes a sua própria vida, não para pensar 2 segundos que existe Deus. As pessoas nem sequer param para pensar que existe Deus. Muitos dizem que não tem tempo para buscar Deus. A pessoa fala, agora eu quero ganhar dinheiro, depois eu busco a Deus. E aí o que acontece? A pessoa envelhece, a vida é extremamente rápida. A vida passa pela pessoa, ela vende os melhores anos da vida dela para o dinheiro, que a Bíblia personifica numa entidade chamada Mamon. E aí quando ela fica velha, ela olha para trás e vê que jogou tudo fora, só que não tem como voltar, não tem como recuar.
Porque o nosso tempo não retroage. E da mesma forma a igreja. Veja, a pessoa foi comprada por Cristo. Nesse relacionamento com o dinheiro, parece que ela comprou Cristo. Opa, que joia! Um todo-poderoso aqui na prateleira. Vou comprar esse todo-poderoso e ele vai atender todos os meus pedidos. É a mentalidade que se instalou em boa parte da igreja. O todo-poderoso Criador do universo, na cabeça das pessoas, se tornou um serviçal. E qual é o papel desse serviçal? O papel desse serviçal é prover renda, é prover conforto, é prover bem-estar, é ninguém ficar doente, para que eu viva o meu projeto de vida. Só que a Bíblia, veja, isso não é Bíblia, isso não é Evangelho. A proposta de Deus é completamente o oposto. Ele veio, nos comprou por um preço caro, para que nós possamos viver uma vida cristã plena. No âmbito pessoal, no âmbito familiar, no âmbito interrelacional, no âmbito do meu trabalho e principalmente no âmbito da igreja. Existe uma hierarquia? Sim. Nós costumamos dizer que em primeiro lugar é Deus, segundo lugar o cônjuge, terceiro lugar os filhos, quarto lugar o trabalho e quinto lugar a igreja. Só que nós temos que lembrar que muitas vezes o primeiro lugar, que é Deus, e o quinto lugar, a igreja, se misturam. Por exemplo, o pastor Aloysio, ele não tem essa igreja nesse quinto lugar. Para ele, Deus e a igreja verdadeira são a mesma coisa. Tem até uma certa coerência. Mas como nós sabemos que existe o elemento humano, existe a questão do engano no meu coração, e eu acho, com toda humildade, quem sou eu perto do pastor Aloysio? Eu acho que em primeiro lugar Deus e quinto lugar a igreja. E que muitas vezes a igreja e Deus se tornam um só, dentro dessa proposta. Mas o que as pessoas fazem? Primeiramente, não leem a Bíblia. Segundo, não oram. Terceiro, não congregam. Quarto, não gastam tempo com o seu cônjuge. Quinto, não gastam tempo com seus filhos. E colocam o trabalho em primeiro lugar, mesmo sendo crente. E compromete o todo. Glória a Deus! Que Deus criou uma coisa chamada salvação pela graça. Mas, na continuidade desse estudo, nós vamos ver que o seu estilo de vida hoje, ele vai ter consequências na eternidade. Não se engane, não vai passar em branco. Tá tudo bem, você é salvo. Como dizia o pastor Marcelo, seu passaporte para Nova Jerusalém está carimbado. Ninguém tira. Agora, existe o galardão, existem as coroas. Vai haver consequência. Não vai passar em branco. Agora, tudo começa onde? No perigo de correr atrás das riquezas. Porque além de cometer, quem corre muito atrás das riquezas, ele, primeira coisa, comete todo tipo de pecado. Por quê? Porque o amor ao dinheiro justifica qualquer atitude. E segundo, é esse daí que eu falei, ele abre mão da sua própria vida. Amém? Deixa eu tomar um gole de água. Então vamos continuar nossa pequena viagem pela Bíblia. Vamos novamente ao livro de Provérbios. Provérbios 23. Provérbio capítulo 23. Eu vou estar lendo o versículo, vou botar o versículo 1, porque ele tem a ver com o que eu acabei de falar. Veja, quando te assentares a comer com um governador,
Atenta bem para o que é posto diante de ti. Vou fazer uma pausa aqui. Lembra que eu falei de uma sociedade hedonista que busca o prazer? Qual que é um dos auges do prazer? Sentar na mesa de gente famosa. Sabe, querida Ana Paula, essa semana eu jantei com o governador. Sai daí, Bob. Você sabe com quem você está falando? Eu sou amigo pessoal do ajudante do pipoqueiro da Assembleia Legislativa. Com todo respeito, o pipoqueiro às vezes tem muito mais dignidade. Mas essa é a sociedade. Mas olha que interessante. O provérbio fala o seguinte: quando você se sentar diante do governador, que é uma pessoa com autoridade, atenta bem o que você vai fazer. Esse atenta aqui é muito amplo, nós não sabemos, não tem como saber exatamente pelo texto os desdobramentos disso, mas dá para ter uma ideia. Porque olha o 2 o que fala: e se és homens de grande apetite, põe uma faca na tua garganta, não cobices as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Ó, que interessante. Por que comidas enganosas? Gente, quanta política, quanto interesse, quanta perversão, quanta coisa errada tá no meio desses ambientes granfinos. É muita podridão metida no meio, é muita coisa errada. Aqui no caso está falando da comida, por quê? Para a pessoa não se importar como um esganado, mas não é só isso. Porque quando ele joga no terceiro e fala são comidas enganosas, o que ele está querendo dizer é o seguinte: ó, nessa mesa tem mais coisa envolvida, um dos aspectos, né? Mas um dos aspectos é o seguinte: nessa mesa tem muito mais coisa envolvida do que simples comida. Então abre o olho. E aí no versículo 4 tem a ver sobre o nosso assunto, ó. Não te fatigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixará os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente criará asas e voará ao céu como águia. Não comas o pão daquele que tem um olhar maligno, nem cobices as suas iguarias gostosas. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não estás contigo. Olha que interessante. Veja, versículo 4, vou reler: não te fatigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada. Olha que interessante. Isso aqui é muito claro. O provérbio fala que correr atrás da riqueza é fixar os olhos em nada. Gente, eu não tenho problema nenhum com dinheiro. Se quiser até juntar uma caixinha de dinheiro, mandar para mim, pode mandar, não tenho problema. Eu, graças a Deus, veja, com todos os meus pecados, com todas as minhas imperfeições, mas eu não tenho problema com dinheiro. Se vier, eu vou gastar. Mas se não vier, eu vou continuar vivendo feliz. Porque, por exemplo, eu me acho, mesmo assim, eu costumo dizer, com todo respeito, mas aqui no Brasil a maioria é tudo pobre com luxo. E eu me encaixo nessa versão de pobre com luxo. Mas vejam, pobre com luxo, que é muito mais do que a grande maioria dos meus irmãos que vivem no mundo. Por exemplo, eu estava ouvindo uma palavra essa semana de um pastor, ele comentava sobre a pandemia. E ele comentou uma coisa interessante. Ele falou: gente, férias coletivas que a pandemia proporcionou é para quem é de classe média alta e para quem é rico. Porque a grande maioria aqui no Brasil, quem vive de bico, quem vive de diária, está penando. Foi o pastor Marcelo que falou, viu uma palavra dele sobre crises. Perfeito. Sabe, eu estava vendo uma coisa que me deixa indignado, hashtag fique em casa. Duas coisas me deixam indignada. Podemos falar porque é público. Primeiro,
Quem começou com a história de ficar em casa foi a China, na província de Wuhan. Eles, essa semana que passou, fizeram uma rave de arrebentar. Você se sente um idiota. Milhares de pessoas dentro de uma piscina. O pessoal chamou de piscina do Covidão. Um absurdo. Aqui no Brasil, uma coisa me chamou a atenção, eles dizem que é artista, mas eu digo que é uma moça. A Anitta. Ela, hashtag fica em casa e não sei o quê. Há 10 dias atrás fez um mega show na Itália, abraçando todo mundo sem máscara. Pessoal colado um no outro, tudo sem máscara. E aí você vai ver a economia da Itália, está quebrada, está pior aí que a do Brasil. No Brasil ainda foram criados em julho 131 mil empregos. A Itália não, tem empresa fechando, mais que no Brasil. E aí a turma mandou ficar em casa e agora está fazendo show, está na piscina, sendo que a grande maioria das pessoas, que é o ponto que eu quero colocar aqui, é o salário do jornaleiro que a Bíblia diz. Então isso se torna ofensivo, a pessoa fala, nossa, eu fiquei sem recurso e a turma agora está fazendo festa, o que é isso? Então assim, é uma coisa terrível, mas por quê? Porque, gente, querendo negar ou não, os ricos têm interesses em tudo. O rico quer oprimir o pobre. O rico quer dominar o pobre. E o trabalho do rico é ser cada vez mais rico e fazer com que o pobre cada vez seja mais dominado. Então, assim, é uma questão extremamente delicada. Agora, veja, a Bíblia fala que esse dinheiro é nada. Essa riqueza é nada. Então é algo que você tem que parar para pensar. Por que nós comentamos essas coisas? Porque é importante também você ter discernimento o que as pessoas fazem por causa de dinheiro. As falcatruas que estão envolvidas. Amém? Amém. Toma uma gole de água. Vamos seguir um pouquinho mais à frente. Vamos em Provérbio capítulo 28. Provérbios é muito legal essa questão de dinheiro. Provérbios 28, versículo 20. Não, vamos ler do 18 em diante. Provérbio 28, versículo 18. Diz assim: o que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Olha que interessante. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue ocioso se fartará de pobreza. Aqui é aquele princípio que nós vimos. Deus criou o trabalho. No Éden, primeira coisa para Adão, cultivar e guardar o jardim. O que aconteceu depois da queda? Veio a maldição, do suor do teu rosto comerá. Por tua causa a terra produzirá cardos e abrolhos, e do suor do teu rosto comerá. Mas o trabalho, a princípio, ele era essa maldição. Veja que eu tenho que entender. Essa maldição não foi removida para os crentes. Vou te dar um exemplo claro. Quem mora num terreno como o meu vai notar rapidamente que assim que der uma chuva, os cardos e abrolhos vão vir. Quem tiver que pegar um gramado para carpir na enxada, vai descobrir em 15 minutos de enxada o suor do rosto descendo. Agora, o que eu entendo, segundo a Bíblia? Que o Senhor, segundo a sua vontade, atenua os efeitos da maldição. Desde que, um dos princípios, entre outros, o seguinte: se o Senhor assim permitir, iremos a tal lugar e lá negociaremos e ganharemos. Se o Senhor assim permitir, então dentro da vontade dele,
eu entendo que existe uma atenuante, existem dias estafantes, existem dias muito trabalhosos, mas não é a mesma coisa. Com Deus é diferente, com Deus você tem estratégia, com Deus ele é como se ele encurtasse os caminhos. No nosso trabalho é muito comum a gente ver a providência de Deus. É coisa muito legal. Amém? Aí vamos lá. Versículo 20. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão um homem prevaricará. O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Olha que interessante, o homem fiel será coberto de bênçãos. Aí eu pergunto, Paulo foi coberto de bênçãos? Sim, mas foram bênçãos financeiras. Paulo, o mega empresário do primeiro século, o escritor do livro mais vendido da história da humanidade, o maior best-seller, a Bíblia. Mas as bênçãos foram espirituais. Interessante isso. Agora, dentro dessas bênçãos existem dádivas. Dentro dessas bênçãos existem coisas materiais. Normal. É uma das expressões da bondade de Deus. E aí o texto continua, né? 21. Dar importância à aparência das pessoas não é bom. O que mais se dá valor hoje é a aparência. Eu lembro que certa vez estava conversando com uma pessoa. Na empresa da pessoa não podia ter celular velho, porque soava mal. Mas aí eu pergunto, quem disse isso? Vamos supor, eu sou da área comercial. Na área comercial tem cota de venda. O que vale mais para o diretor comercial da empresa? Um vendedor que usa celular bom e faz 60% da cota, ou um Zé Ruela que usa celular ruim e faz 100% da cota de venda? Qual que vai valer? Aí eu pergunto, quem vai receber mais no lerite no fim do mês? O que vai valer mais para uma empresa? Um contato comercial que tem um ótimo relacionamento com os clientes da empresa e sabe atender bem com o celular velho? Ou alguém todo engomadinho, pomposinho, que não consegue se relacionar, que até os clientes detestam por causa da postura arrogante da pessoa, percebe? Agora, sabe o que é pior disso? Pior disso é as pessoas morderem. Isso é que é o pior. Por exemplo, todo mundo sabe que eu gosto muito de esportes. O que eu preciso para praticar o esporte? Vou te falar. Na verdade, nada, porque eu posso sair para fazer uma caminhada de sapato mocassim. Ah, vai doer o pé. Não, pode doer um pouco, mas eu posso ir de chinelo. O que as pessoas hoje em dia fazem? Eu vou começar a correr. Aí o cara vai, compra um tênis maluco de 2,5 conto, uma bermuda maluca de R$ 95 a bermuda, uma camiseta maluca de R$ 100, um óculos incrementadão, uma viseira, e corre 2 semanas e para, e fica tudo jogado ali. Antigamente, a gente se divertia com pouco, mas se divertia. E dava um jeito. E ia embora. Mas não era assim. Você queria ter as coisas? Queria, mas normal. Se virava. Eu nunca esqueço, na época que eu já fui surfista. Na época que eu surfava, eu lembro que galera tava todo mundo, mó friozão, aí todo mundo com aquelas roupas para não passar frio no mar, né? E aí, de repente, eu não tinha roupa naquela vez. E tava um solzinho, uma onda perfeita. Eu botei uma cacharré, uma lycra, né? E caí no mar.
De repente entrou uma série de ondas gigante, uns 2,5 metros de onda consistente. O único que estava na posição de descer a onda era eu. Ah, não deu outra. Despenquei, uma onda maravilhosa. Aí completei a onda, voltei, a galera até olhava diferente assim. Só que o detalhe era o seguinte, eu, amigo meu, não podia parar de remar. Que era para manter o aquecimento do corpo. Mais à frente, pude comprar uma roupa, tal, mas não deixamos. Eu vi a cara que o cara pegava onda de jacaré, porque não tinha nem prancha. Mas estava lá se divertindo, brincando na água. Alguns cortavam uma tábua redonda, que chamava de sonrisal. E aí empurrava aquela tábua no rasinho, ia surfando naquela aguinha do rasinho. Inclusive muita gente quebrou o braço com aquilo. Que é um negócio meio perigoso. Mas assim, se divertia. Criançada na rua se divertia. Outro dia eu estava vendo um vídeo de bicicleta, o cara falou, ó, tá vendo? Aqueles 2 meninos estão brincando no coxo da vaca. Aquela menina está lambendo a cara do cachorro. Vai ver se aqui tem alergia, como tem na cidade. Nem alergia tem. Inclusive esse rapaz que estava falando, uma pessoa simples, mas era extremamente rico. Mas tem uma mentalidade correta, o dinheiro não mexeu com ele. Ai, que horror! Aquela criança está beijando o cachorro. Que é assim hoje em dia. Não, filho meu, eu lembro um caso, um caso próximo aqui, e aquela pessoa queria o bem, veja, a gente tem que entender que as pessoas querem o bem. A pessoa frequentava a igreja, mas a pessoa olhava para ela e falava, não, filho meu, não vai trabalhar. Qual o resultado? Os 2 filhos viraram bandidinho, depois até se recuperaram. Mas sabe, que papo é meu filho meu não vai trabalhar? Filho meu vai trabalhar dobrado. Que conversa que é essa? Sabe, as pessoas endeusam os filhos. E não é assim que a Bíblia orienta. Lógico, ninguém é a favor de trabalho infantil. Mas tem que aprender a se mexer desde muito cedo. Faz parte da formação do ser humano. Arrumar casa, lavar louça, limpar carro, fazer as coisas. Brincar. Só que veja que interessante, uma proposta. A criança te ajuda arrumando a cama, guardando as bagunças, ajuda a limpar carro, e depois você vai passear com ela, o pai e o filho e a família. Como é que é o estereótipo hoje em dia? O burro e a burra, o pai e a mãe, ficam trabalhando igual uns malucos, as crianças brincando, quando chega a noite, acabou o dia, não tem o que fazer e nem vai querer estar junto com os filhos. Não era melhor você pegar e diminuir um pouco? Por exemplo, outro estereótipo que se colocou hoje em dia, e você precisa tomar muito cuidado, por exemplo, questão da libertação da mulher, movimento feminista. Se você hoje conversar com uma mulher sobre ficar em casa, ela vai olhar para sua cara e falar, ô Bíblia, você está louco? Você veio de que mundo? Você nasceu quando? 1927? Ninguém quer ficar em casa. Eles conseguiram vender a ideia que é pejorativa. Aí o que a pessoa faz? A pessoa sai para trabalhar, muitas vezes por um salário irrisório, aí joga os filhos tudo na creche, perde os melhores anos da criação dos seus filhos, só que aí tem uma roupa boa, tem um celular bom, dá um brinquedo bom para a criança. Mas a pergunta é, será que a criança não trocaria qualquer brinquedo para estar podendo brincar um pouco com o pai ou com a mãe? Para estar podendo se divertir junto com o pai e a mãe? Só que para fazer isso eu preciso diminuir o meu padrão de vida. E foi vendido para as mulheres, e veja, cada um vive conforme quer. Mas fica aqui um aviso, quando você fizer 50 anos e olhar para trás e ver o que você perdeu, não tem mais como voltar. Qual é o problema da vida? O problema da vida é o seguinte, algumas amostragens, algumas consequências das atitudes hoje
Eu só vou ver o fruto brotar daqui a 20 anos. E quando eu ver o fruto brotar, não tem como voltar atrás os 20 anos. Eu já não tenho mais aquele tempo. E a consequência ficou. Por isso que eu entendo como correto. Quer trabalhar, quer ter uma carreira? Nossa, que bom. Mas primeiro, nós vamos ver contentamento. Aprenda a viver com menos. Porque a pressão financeira sobre o seu orçamento vai ser menor. Segundo, estabeleça prioridades corretas. Terceiro, se possível, opte por um trabalho meio período. Porque enquanto a criança está na escola, no ensino fundamental, você está trabalhando. E aí a coisa funciona. Por exemplo, aqui em casa, Paula trabalhava. Mas como é que nós fazíamos? Eu saía todos os dias, o dia inteiro. É o homem, é o provedor, é o Gibor, guerreiro. Ele é o provedor. E a Paula cuidava de tudo aqui durante as manhãs, trabalhava no escritório, e na terça-feira e na quinta-feira à tarde, ela saía das 2 da tarde às 8 da noite. Só que às 5 da tarde, eu estava pegando as crianças na escola. Quer dizer, eles nunca ficavam sozinhos. Deixamos de ganhar dinheiro? Deixamos, mas ó a minha cara de sofrimento. Não tem preço. Se voltasse atrás, ia fazer mais coisa e melhor, ia ser mais inteligente ainda. Só que não tem mais como voltar. Eu não tenho mais como voltar sendo aquele jovem, entre aspas, de 35 anos. Hoje eu sou um senhor de 55. Mas, graças a Deus, que viu até melhora e está aproveitando cada vez mais, com sabedoria, com eficiência, vivendo com relativo conforto. Normal. Então, é disso que eu estou falando. Não pode comprar as ideias prontas que vêm do mundo moderno. É uma terrível armadilha. Muito cuidado, tanto homem como mulher, porque eu falei que no caso da mulher trabalhar fora, mas tem homem que o cara tem que ser o Paulo Guedes. Senão não serve. Amém? Amém. Vamos a mais um texto. Livro de Abacuque, capítulo 2. Esse livro é bom. Ele está aí na sua Bíblia. Ele vai ficar depois de Oséias, depois de Daniel, depois de Oséias. Você já vai chegar em Abacuque. Aqueles irmãos que às vezes têm mais dificuldade na Bíblia estão falando, ai pastor, misericórdia pastor, né Jimmy? Onde é que está Abacuque, pastor? Está tudo grudado nas minhas páginas aqui, Naum. Abacuque. Abacuque capítulo 2, versículo 6. Diz assim. Olha que interessante. Vamos ler o 5. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. Homem soberbo que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte, que não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola, e um provérbio sarcástico contra ele, e se dirá, ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. Gente, as pessoas nunca trabalharam tanto, nunca passaram tantas horas fora de casa, nunca entregaram seus filhos para os outros criarem da maneira que foi criado, que está sendo criado hoje. E você vai ver a maioria das pessoas tem dívida. E deixa eu te falar uma coisa.
Existe, veja, o que eu vou falar agora não é política, não vou falar de político A, de político B. Eu sou contrário a uma igreja dizer em quem o cristão deve votar. Sou completamente contra. Mas sou 100% a favor a igreja ensinar em quem o cristão não votar, em quem o cristão não apoiar, porque isso é bíblico. Crente, filho de Deus, não vota e não apoia ímpios. Crente, filho de Deus, não vota e não apoia sistemas anticristo. Agora, veja que interessante, por que eu estou falando isso? Porque a pessoa hoje em dia, além de se encher de dívida, além de vender a alma para mamon, pega os seus filhos, que eram para ser educados nos princípios cristãos, que para educar nos princípios cristãos necessita tempo e dedicação, e entrega os seus filhos para comunistas e socialistas educarem eles. Como chegar no caso que nós já vimos aqui, que queriam pintar de batom, de maquiagem, um menino aqui da igreja. Graças a Deus o menino sabia o que era certo e errado, não aceitou. Mas esse é o tipo de coisa. Gente, o que estão fazendo com os nossos filhos no sistema educacional é algo terrível. Eles estão desconstruindo a família cristã. Eles estão apagando da mente das crianças qualquer noção de cristianismo. É coisa muito séria. E sabe quem é o culpado dessa questão na vida do seu filho? Você. Porque quem está correndo atrás do dinheiro que nem maluco e está entregando seu filho para ser educado por pessoas anticristo é você. Sabe por quê? Por causa de uma roupa boa, de um sapato bom, de um carro melhor. Vou falar uma coisa para você, meu irmão, bem sério. O pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é nada. É terrível. Então há que se tomar muito cuidado, porque hoje o que está se acumulando é dívida. E essa dívida não vem sozinha, ela vem junto com todo um pacote filosófico, social, religioso, porque o ateísmo é uma religião, que o ateísmo depende de fé, porque ele não pode provar para mim que Deus não existe. Da mesma maneira que eu não posso provar para ele que Deus não existe, então nós dois somos crentes, eu e o ateu. Mas o problema é que eu sou um homem estruturado na Bíblia. Mas e uma criança de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, ela tem maturidade intelectual, ela é guiada. Virada para... Por quê? Porque te venderam um pacote. É um cavalo de Troia, cheio de bicho podre dentro, que vai destruir você e sua família. E quando você tiver com o cabelo bem branquinho, bem enrugadinho, vai se arrepender de ter feito o que fez. A hora que você olhar para o seu filho e sua filha e vir com uma frase maluca, você vai falar: de onde saiu isso? Mamãe, eu não quero casar com homem não, quero casar com mulher, porque eu odeio homem. Hã? Quem ensinou? Começou a ser ensinado 8 anos lá atrás. Enquanto você carregava água no jacá, no jarro para mamon, eles estavam cuidando muito bem do seu filho. Gente, cuidado. Outro dia eu estava conversando com nossa filha. Eles têm um profundo interesse na possibilidade de educar os filhos em casa. Eu apoio essa ideia. Que se abra no Brasil essa condição. Já existe um caminho. Só que é um caminho extremamente tortuoso. Por quê? Porque eles querem botar a mão no seu filho. É doutrinação. Eles querem mudar a maneira de pensar do seu filho.
E aí vão dificultar ao máximo. Essa é a agenda. Lembra do nosso seminário de marxismo cultural que nós fizemos na primeira semana de março desse ano? Era disso que a gente estava falando. Nossa, pastor, eu não fui. Perdeu. Aliás, precisamos publicar até. Existem as palavras gravadas. Na época a gente não filmava dessa maneira. Não, está filmado. Está filmado. Precisamos publicar isso. Acho que foi filmado, sim. Precisamos publicar isso. Mas, gente, cuidado. Estão destruindo a família. Amém? Agora vamos avançar para o Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Depois de eu judiar dos irmãos, né, com Abacuque. Mateus 19. Versículo 21. Palavras de Jesus. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que lhe falta ainda. Olha o que Jesus vai falar no 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. O que aconteceu? E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. 25. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá salvar-se? O 26. Olha a eleição aqui. E Jesus, olhando para ele, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, vindo de trás para frente, qual a maneira do rico ser salvo? Se Deus salvar. Não tem outro jeito. Qual a maneira do pobre ser salvo? Se Deus salvar. Não tem outro jeito. Qual a maneira do mendigo ser salvo? Se Deus salvar. A fórmula de salvação é a mesma, pela graça. É Deus salvando, mas Jesus está mostrando aqui o quê? Dentro da depravação total do homem, as riquezas trazem um afastamento brutal do homem e Deus. O que nós tínhamos aqui? Um jovem rico que estava tentando se aproximar de Deus através das suas obras. Chegou para Jesus e perguntou: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Jesus falou dos mandamentos como sinal de alguém regenerado. Ele falou: tenho feito tudo isso. Só que aí Jesus exerce um atributo de Deus. E ele sabe com quem ele está falando. Ele conhece a vida de quem ele está falando. Porque foi ele que criou aquele homem. E que escreveu a história de vida daquele homem. E ele sabia que o coração daquele jovem estava no dinheiro. Aí Jesus falou: só resta uma coisa, tudo isso aí que você tem, você vende. Dá tudo aos pobres e me siga, vira meu discípulo. O que Jesus fez? Desbancou ele naquela religiosidade. Aí o que acontece? O que é um camelo passar no buraco de uma agulha? Há muitos anos atrás, corria na igreja o seguinte dito: de que havia um lugar em Jerusalém, que era uma fenda muito pequena, e que os camelos, para passarem, tinham que passar ajoelhados. Gente, não existe isso. Eu fui me informar, isso aí é mentira, é invenção. Um camelo passar no buraco de uma agulha é nem que a vaca tussa.
É um provérbio popular. Jesus era um homem do dia a dia, um provérbio popular. Certa vez eu estava num cliente e conversando com ele, e ele falou: olha, eu não acredito na igreja. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eles ensinam uma coisa, mas vivem outra. Eu falei: não entendi, porque quem eu conheço que é crente ensina uma coisa e vive aquilo. O que você está falando? Ele falou: não, porque não fala para pegar tudo, vender e dar para os pobres. E eles estão cada vez mais ricos. Eu não aguentei. Eu falei: deixa eu te explicar uma coisa. Isso aí faz muitos anos. Isso aí faz uns... Foi 2006, 2007. Cheguei para ele e falei: deixa eu te falar, esse aí é o único texto da Bíblia que fala isso. Jesus só falou isso porque o jovem rico tinha o coração no dinheiro. Não existe mais nenhum outro lugar da Bíblia mandando você vender os bens e dar para os pobres. Agora, você me dizer que tem muita gente correndo atrás de dinheiro e tem pastor que só pensa em dinheiro, veja eu te explicar. Não é pastor, é bode. Porque os pastores que eu conheço, e alguns que nem pastores são, eles botam dinheiro no bolso para fazer a obra de Deus. Botam ganho, trabalham durante o dia e à noite fazem a obra de Deus, e tem vezes ficam até 3 horas da manhã na casa das pessoas, apagando incêndio de casal que está quebrando o pau querendo separar, e uma família vai ser destruída. Não aguentei. Vai falar mal da igreja? Em cima de uma mentira. Então esse texto aqui é o único texto da Bíblia que fala isso. Ele é específico para o jovem rico. Eu não posso criar uma doutrina em cima disso. É um texto único. Ele não tem espelho em nenhum outro lugar da Bíblia. Percebe o problema das heresias? Agora, eu tenho que compreender que para a pessoa mais rica realmente é mais difícil. Vamos brincar, falar de maneira popular, fazer uma brincadeira aqui. O milagre tem que ser maior. Por quê? Porque a pessoa... Veja, quando o homem tem muito dinheiro, ele tem muito acesso. Tem acesso a bons carros, a boas casas, bons médicos. Mas, gente, hospital de rico também tem necrotério. Você vai no cemitério, você tem jazigos extremamente simples. Mas você vai no cemitério, tem muito jazigo de mármore e bronze. Vai para o mesmo lugar. Então tem que tomar muito cuidado. Realmente a riqueza, ela é um perigo. Amém? Quanto tempo temos de palavra? 53. Dá para pregar mais uns 47 minutos, mais ou menos. Dá para a gente continuar. Vamos avançar mais um pouquinho. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Vou abrir direto. Faltou só o 12 dessa vez. Evangelho de Lucas, 2 livros à frente, capítulo 12, versículo 19. Diz assim. Bem legal. Vamos lá. Eu vou começar no 16. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico, tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será?
Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Até aqui, vamos fazer uma pausa que eu não quero afundar esse texto que nós vamos usar. Gente, esse homem tinha muitos bens, esse homem tinha muito dinheiro. Ele se preparou. O que Jesus está falando? Vai morrer hoje, e aí? Para quem vai ficar? Percebe? Gente, eu sou totalmente a favor do planejamento. Mas, você tem que viver. Você não sabe quanto tempo você tem aqui. A gente nunca para pensar que vai morrer. A gente não acorda, nossa, que 10, será que vou morrer hoje? Você conhece alguém que faz isso? Não. A gente espera que nunca vai morrer. E vive como tal. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Só que é o seguinte, a hora que for, tchau. Eu estava vendo a biografia, uma palavra, uma pregação do Steve Lawson sobre o Jonathan Edwards, o maior pastor da história dos Estados Unidos. Jonathan Edwards, com 17, 18 anos, ele tinha uma urgência pelo tempo dele, porque ele queria fazer a obra de Deus. Ele morreu aos 55, de uma vacina de varíola. Morreu junto com sua filha, se não me engano o nome dela era Mary. Ele estava 2 meses como reitor na Universidade de Princeton. Sua esposa não estava com ele, porque ela estava arrumando as malas para viajar, para mudar com a família. Só que aquele homem, quando morreu, ele morreu em paz, morreu tranquilo. Falou coisas para a esposa, para os filhos, falou coisas sobre Deus, deixou uma obra que nunca vai perecer. Mas ele tinha uma coisa de bom, ele tinha urgência pelo tempo. Ele tinha urgência. Sabe, as pessoas hoje querem tempo para ficar ricas. Eu vou ser sincero, sempre que eu converso com Deus, eu gostaria de ter tempo, é Deus que vai decidir. Espero que Ele decida conforme a minha vontade, mas eu gostaria de tempo para deixar um legado. Não só na igreja, mas na vida pessoal, na família. Marcar a vida das pessoas que Deus colocou à minha volta. Quando partir, deixar uma obra, falar, aquele camarada me ensinou isso, ensinou aquilo, o vô, tal coisa, o pai, tal coisa. Uma pessoa que passou pela vida sem ser um figurante, mas alguém que compreendeu a oportunidade que Deus dá nos dando a vida e que procura usar aquela vida da maneira mais positiva, marcando a vida daqueles que estão à nossa volta. Mas uma hora nós vamos partir daqui. E aí, como fica? Então tem que ter esse equilíbrio. Amém? Vamos a mais um texto. 1 Timóteo, capítulo 6, lá para frente. 1 Timóteo 6. Versículo 9. Diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Olha que interessante, os que querem ser ricos caem em tentação e laço. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a realidade. Tem problema com dinheiro? Não. Dinheiro é bom, é? Dinheiro traz conforto, dinheiro compra coisas, dinheiro dá bem-estar, mas não é o principal.
O principal é Deus. Dinheiro é um acessório. Como eu já falei, gente, não tenho problema nenhum com dinheiro. Na verdade, quem anda próximo de mim sabe, aprendi isso com a minha sogra. Eu amo pagar conta. Eu amo pagar conta. Por que eu amo pagar conta? Quer dizer que Deus me abençoou e me deu dinheiro e eu posso saldar meu compromisso. Me sinto privilegiado por Deus de poder pagar tudo em ordem. Aprendi com minha sogra. Sabe? Agora, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quer ver o versículo 19 que fala? Vamos ler, ver. Ó, vamos lá. 17. Pô. Manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Fazer uma pausa aqui, olha que legal. A Bíblia, muitas vezes é tão espetacular que ela poupa o trabalho do pregador. Esse versículo é explicativo. Ó, manda aos ricos desse mundo que não sejam ativos, nem ponham a esperança na incerteza da riqueza. Mas ó o 18 que fala: que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Acesso. Já perceberam que quando você anda em bairro de rico é um tremendo cemitério. Você não vê ninguém na rua, você não vê criança brincando no jardim, você não vê nada disso, porque as pessoas não são comunicáveis, você não tem acesso. É que nem eu estava vendo a questão do desarmamento. Todos aqueles que apoiam o desarmamento andam com segurança e carro blindado. Agora, o cidadão de bem que quer ter uma arma de fogo em casa e, se possível, defender sua família, não pode. É interessante isso. Muito interessante. Nossa, o pastor é a favor de armas de fogo? Eu sou. Igual Davi era a favor de espada, igual Joabe era a favor de escudo, igual os grandes heróis da Bíblia, igual Salomão que gastou um caminhão de dinheiro para equipar o exército. Eu sou bíblico. É que talvez na sua mente colocaram uma mentalidade de um cristão que não é a mentalidade bíblica. Porque o próprio irmão Pedro, quando Malco foi prender Jesus, arrancou a orelha de Malco, cortou a orelha de Malco com uma espada. Não foi na unha. Entendeu? Agora, ninguém é a favor de violência. Aquela questão, a minha questão é o seguinte, nem sei se eu teria. Mas eu quero ter a oportunidade de ter. Por que o outro, hipócrita, vem fazer campanha de algo que ele não vive? Essa é a bronca. Porque eles não são comunicáveis, você não chega nem perto. Você não vê nem o cheiro. Isso é uma coisa interessante. E aí, o versículo 19, que entesorem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Olha que legal. E aí ele dá a instrução final no 20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. E aí, para encerrar, 1 Timóteo capítulo 3. Versículo 3. Vamos ler o 2. É necessário, pois, que o bispo, que é o presbítero, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Até aqui, gente, presbítero não pode ser ganancioso. Isso derruba a maioria dos obreiros que ensinam
a falsa doutrina, a doutrina infernal da teologia da prosperidade. Isso é maligno. Correr atrás do dinheiro é laço. E se você correr atrás do dinheiro é por parte de um líder, é pior ainda. Desqualifica ele para ser líder. Vou dar um exemplo. Normalmente nas igrejas, quem ocupa os cargos mais altos, em muita igreja, quem dá o maior dízimo é gente de influência. Muitos pastores, infelizmente, se tem que aplicar uma disciplina bíblica num pé rapado, ele aplica com toda a força. Se tem que aplicar uma disciplina bíblica num milionário, é completamente diferente. Por causa da estrutura que se instalou. Por isso que é legal, não tem envelope, não sabemos o valor, não sabemos quem dá. Tem uma caixinha, quem botou o dinheiro pôs. Acabou. Porque o dinheiro interfere. O dinheiro é uma armadilha. Que o Senhor nos livre dessa correria maluca. Atrás de algo que é vento. Atrás de algo que vai embora. Atrás de algo que vai ficar. Que nós possamos realmente juntar tesouros no céu. Onde não pode roubar, onde não pode ser destruído, e é uma verdadeira riqueza. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós queremos orar, Senhor, nessa noite, em cima dessas coisas. Que o Senhor venha limpando o nosso coração. Que o Senhor venha nos corrigindo de todo amor ao dinheiro. Que nós possamos compreender tudo isso com profundidade. Senhor, que essa palavra venha germinar, que ela seja uma semente plantada que dê muito fruto, que nós possamos ter um estilo de vida cristão, verdadeiro, naquilo que realmente importa, que é a Tua palavra, que é a comunhão contigo, que é a vida cristã plena, cheia da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Na próxima palavra nós vamos começar a aprender o que é gerar tesouros no céu. Deus abençoe. Uma boa semana para vocês.